Quem quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Nós vamos começar com um versículo simples, Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Eu gosto muito de ministrar a palavra de Deus como fundamentos. Eu gosto de dar fundamentos para você ter um alicerce para construir o seu relacionamento com Deus. Ô Jorge, eu acho que você está na frente dos irmãos ali sempre. Por favor. 23, Provérbios capítulo 23, versículo 26. Diz assim, meu filho, dê-me o seu coração. Sabe quando que o reino de Deus vai reinar na sua vida, nessa terra? Quando você entregar o seu coração para Ele. Porque do nosso coração procedem todas as coisas, boas ou ruins. Então, se nós nos humilhamos diante de Deus, e se nós falamos, não, Senhor, meu coração eu quero que seja seu, trabalha no meu coração, Deus começa uma obra em nós. Deus começa a trabalhar o nosso eu, o nosso homem interior, e daí em diante é que nós podemos ser transformados, amém? E ele diz assim, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos no meu caminho. Eu vou pular para o 29, e no 29, no versículo 29 diz assim, de quem são os ais, as queixas, as reclamações? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Quer dizer, ele vai dizendo assim, por que tanta mazela, tanta tristeza, tanta coisa ruim na vida do ser humano? E ele responde, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada, não se deixa atrair pelo vinho quando ele está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, a bebida, a droga, o vício da pornografia, o pecado, ele morde como serpente e envenena a gente como uma víbora. Seus olhos verão coisas estranhas. A sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá, me espancaram, eu nada senti, bateram em mim, eu nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Esta é a vida de um homem sem Deus, ou que se afasta de Deus. Não é você. Essa palavra é para a humanidade. Essa palavra é para mim. Que se eu me deixar envolver pelo pecado, se eu me deixar envolver pelo que a droga faz, pelo que a bebida faz, eu vou ficar exatamente como o autor de Provérbios descreve aqui. É verdade? É. E está aqui registrado porque é uma verdade. E é por isso que a palavra é importante que a gente leia, conheça, para a gente saber se defender. Então, num versículo, 2 versículos antes, Deus fala, meu filho, me dá o teu coração, para que eu possa mover o teu coração e tirar essas coisas do seu coração, tirar esses desejos, tirar essa vontade, ou pelo menos você ser capaz de resisti-la. Amém? Amém. Eu gostaria muito que você pensasse um pouco, será que Deus, quando Ele fala, filho, me dá teu coração, Ele não sabe como que é o teu coração? Será que Deus sabe, te conhece mesmo?
Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus te conhece, me conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, sabia? Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo se conhece. Ele sabe exatamente como eu e você somos, como eu e você pensamos, como eu e você somos frágeis nesse mundo. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Hoje nós vamos passear bastante na Bíblia. Eu adoro a palavra do Senhor. Eu quero que você aprenda a gostar, a amar a palavra de Deus. Você vai ver que tem tantas coisas que te atraem nessa palavra, que só o diabo mesmo para fazer o homem não querer ler a Bíblia, sabia? Salmo 103. No Salmo 103, eu quero te dizer que Davi, ele escreveu esse salmo, o rei Davi. E ele começa assim: bendiz a minha alma ao Senhor, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Como nós já conversamos aqui outros dias, o ser humano é tricotômico. O que quer dizer isso? Ele é formado por um corpo, que é o que o mundo exterior vê, onde estão os teus sentidos naturais, uma alma, onde está centrado o teu intelecto, o teu racional, os teus sentimentos, as tuas emoções e a tua vontade. Essa é a nossa alma. E também tem o nosso espírito, que todos aqueles que recebem Jesus, que creem em Jesus Cristo, dali em diante o Senhor, o próprio Espírito Santo de Deus, regenera, gera de novo o Espírito dentro do homem. E esse Espírito, ele ama a Deus, ele busca a Deus, ele quer ler a palavra. E nós começamos uma guerra entre nosso Espírito, que quer saber de Deus, e a nossa alma, que continua querendo andar pelas coisas do mundo, as coisas que nós sentimos, nós temos vontades, emoções, né? Então, aqui Davi não está no momento feliz da vida dele. Davi teve momentos muito difíceis, nós vamos falar muito sobre Davi aqui. E nesse momento, ele olha para ele mesmo, para a alma dele que está irada, que está chateada, que está entristecida, que está desesperada, e ele fala: minha alma, como se ele falasse com ele mesmo. Ele fala assim: bendiz a Deus. Ele fala: você bendiga a Deus, minha alma, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele, é Deus que perdoa todos os meus pecados e cura todas as suas doenças. Glória a Deus. E aqui está escrito assim para você crer que isso é verdade. Se você unir a sua fé em Deus com a verdade que está escrita, você pode dizer: eu sou curado em nome de Jesus, porque a palavra diz que Ele cura todas as minhas enfermidades. A palavra diz que Ele me perdoa de todos os meus pecados. E essa noite nós vamos ver o quão profundo é isso. Ele é que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar. Não, chega uma hora ele para, ele nem fala mais do teu problema. E ele nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas maldades. Quem pode dar uma glória a Deus por um Deus bem?
fala de Deus como se Deus fosse um carrasco, como se Deus fosse assim, uma Ana. Pisou uma vez na bola, pisou outra vez na bola. Ai, não quero nem atender mais o telefone daquela pessoa. Você é assim? Pessoa que plantou com você, plantou duas, plantou três. Na hora que você vê o telefone, você fala, ai, não vou nem atender. Você é assim? Eu sou. Às vezes eu olho e falo, ui. Mas eu quero te dizer que Deus não é homem. Amém? Amém. Nós temos o péssimo hábito de humanizar Deus, de achar que Deus tem os mesmos sentimentos que eu tenho, as mesmas reações que eu tenho, a mesma lógica que eu tenho. Mas isso é uma mentira de Satanás. A palavra de Deus é que diz quem Deus é. Então, pois como os céus, olha o que o versículo 11 diz, olha como isso é lindo, gente. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, o leste do Oeste, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele afasta, Ele não quer saber. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que nós somos formados, e Ele se lembra de que somos pó. Amém? Amém. Então eu quero dizer para você, Deus te conhece. Deus conhece a nossa estrutura humana. Deus, Ele tem a plena consciência, e é o que Ele quer que você entenda, que nós, sem o Espírito Santo de Deus nos ajudando, nós estamos fadados a fracassar. Amém? Amém? Você tem que entender que se você confiar no seu braço, na sua inteligência, não na sua força de vontade, e deixar Deus, Deus, você fica aí, eu cuido da minha vida, agora eu não vou errar mais. Você vai errar de novo. Porque o homem sem Deus, ele é uma marionete, um joguete na mão de Satanás. O seu vício pode ser um, mas a pessoa sem Deus, ela vai ter outro vício, que não seja igual ao seu, mas vai ter. Pode ser até uma pessoa que trabalhe demais, que não tenha nem tempo para sua família. Pode ser até uma pessoa que fique o dia inteiro vendo uma televisão e não consiga pensar em mais ninguém ao seu redor. Todo ser humano que não entrega o seu coração para Deus, trabalhar, morar nele, é uma pessoa que vai ter uma morte horrível espiritual. Amém? Então nós temos que parar de pensar, não, eu preciso ir só na igreja domingo, ouço aquela palavra maravilhosa, leio a minha Bíblia em casa uma vez por semana, e eu estou de bem com Deus, e nenhum mal mais vai me acontecer. Mentira! Você precisa ter um relacionamento diário com Deus, para na hora do dia mal, a palavra de Deus diz assim, quando o dia mal vier, não diz se o dia mal vier, diz que quando o dia mal vier, você tem que estar com a armadura de Deus. Amém? Amém. Então é uma coisa que a gente não pode vacilar. E eu quero voltar a falar sobre esse homem, sobre Davi, e Deus pare o relógio, para variar, porque este homem, ele foi escolhido na sua tenra idade, ele tinha 17 anos. Deus chegou um dia, o povo de Israel escolheu um rei Saul, um homem bonito, forte, visível, todo mundo tinha orgulho dele, bonitão.
só que era um homem vazio de Deus. Ele começou bem a sua história com Deus, mas ele ficava tão preocupado com o status que ele tinha de rei, que ele se preocupava com o que os outros iam falar dele. Ele não se preocupava mais com o que Deus falava ou não dele, pensava dele. E esse é o primeiro erro quando nós começamos a ser abençoados por Deus. Nós começamos a querer que os outros vejam que Deus nos abençoa. A gente começa a se preocupar com o que o vizinho fala, com o que o amigo fala, com o que o parente fala. A gente quer ficar bem na foto com os homens. Não sei se isso já aconteceu com você. Você se preocupa com o que os outros estão falando de ti, o que os outros estão pensando de ti. Então, muitas vezes, você cria uma capa na sua vida, uma máscara, e você faz as coisas para agradar homens. E você esqueceu que você precisa viver para Ele, para agradar Ele. E quando você erra, você tem que ir lá e falar: Senhor, errei. Me perdoa, me ajuda de novo. Porque você não está mais preocupado em agradar pessoas. Então, palavra de Deus lá, eu vou ler 2 versículos rapidinho. 1 Samuel, você não precisa abrir a Bíblia, tá? Só escuta. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim, ó. Samuel é o profeta e ele disse para Saul: mas agora o seu reinado, Saul, não mais permanecerá. Olha que triste, né? Uma pessoa ganhar as bênçãos de Deus e Deus chegar e falar assim: ó, deu para você. Não adianta. Você quer andar longe de mim, não adianta. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Olha que coisa linda. Já imaginou Deus olhando para você e dizendo assim: você é segundo o meu coração? Porque eu sei que você me busca, eu sei que você está preocupado em me agradar, eu sei que você está preocupado em ter uma vida certa comigo, eu sei, eu estou vendo você acordando de madrugada e pensando em mim, eu estou vendo você, como meu marido disse aqui, acordando de manhã e elevando os teus pensamentos para mim, eu estou vendo você acordar e falar assim: Senhor, que o teu reino venha sobre a minha vida, assim na terra como é no céu. Eu estou vendo quando você está aqui ensaiando o louvor, o teu desejo de me agradar, o teu desejo de que esse louvor seja agradável para mim. E Deus chega e fala para ele: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Ou seja, nós temos que tomar esse cuidado, nós temos que estar sempre pensando assim: Senhor, como eu vou te agradar? Isso é dar o seu coração para Deus. E Deus sabe que se você der o seu coração para Ele trabalhar, o seu coração será maravilhoso. Amém? E no capítulo 16 de 1 Samuel, não fica preocupado que nós vamos voltar essas histórias algumas vezes, durante esses 9 meses que nós temos aqui de caminhada. Diz assim, 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Samuel, o profeta, então, saiu para ungir o outro rei que Deus falou: eu vou agora colocar um homem segundo o meu coração. Eu não vou mais dar para vocês um homem que vocês tenham orgulho, que vocês achem que é bom, que vocês acham que vai fazer tudo certo. Amém? E aí Samuel chega na casa lá de uma pessoa e ele tem 7 filhos. E aí Samuel começa, o pai: ó, esse é meu filho, guerreiro, soldado, não sei o que, esse é meu outro filho, esse é meu outro filho. E Deus vai falando para o profeta: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí o profeta já está angustiado.
Aí o profeta olha para aquele pai Jessé e diz assim: não tem mais nenhum filho? Eu tenho um. Mas é rapazinho. Não, ele não é guerreiro, ele não é soldado, ele não é nada, ele não é ninguém. Ele está lá no pasto cuidando das minhas ovelhinhas. Ele é um pastorzinho, tem 17 anos o menino, ou 20 anos, entre 17 e 20 anos. Chama, traz ele. Jessé nem chamou esse filho. Ele era o mais improvável de todos os filhos de Jessé. Ele não tinha idade, ele não tinha maturidade, ele não tinha sabedoria, ele não tinha status, ele não tinha uma aparência de guerreiro. E aí, no versículo 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Rejeitou os filhos, de Jessé. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, no nosso coração, aquele nosso homem interior, que você é quem melhor conhece de todas as pessoas, não melhor do que Deus, Deus conhece melhor, mas aquele coração Deus vê, Deus observa, Deus sonda. Então eu costumo dizer, não adianta você ter uma Bíblia, botar embaixo do seu braço e sair por aí de manhã, de tarde e noite. Não adianta você grudar num pastor e falar: não, eu vou ser missionário, ou eu vou ser adorador, e você treina, você ensaia, mas você não tem uma vida com Deus. Deus sabe se você está realmente procurando Ele ou não. Eu estou aqui esta noite para dizer para você, individualmente, busque ao Senhor e você verá quão maravilhoso é esse Deus que eu estou falando. Eu tive que uma época na minha vida ignorar colega de trabalho, família. A minha mãe falava assim: pra que tanta igreja? Ai, agora você só fica com esse pessoal de igreja? Cadê os teus amigos antes? Cadê os seus colegas da Receita Federal, que era tudo com status? E eu tive que falar para minha mãe e para o meu pai: mãe, eu prefiro andar com Deus. Eu fui uma adúltera 13 anos na minha vida. Eu perdi uma juventude no adultério. E eu quero dizer para você, e você vai me ouvir, a minha própria mãe disse que preferia que eu ficasse no adultério, na vida que eu tinha antigamente, do que eu fosse crente. E você vai ouvir a mesma coisa no dia que você fizer a tua opção por Deus. Porque o diabo, ele usa as pessoas mais próximas da gente para nos magoar e tentar nos fazer desistir. Mas no final, quando a minha mãe já tinha 80 anos, ela morreu com 86 anos, ela e meu pai, os dois, pediam para eu orar. E eu ainda não era pastora, e ela me apresentava a todo mundo: essa é minha filha, ela é pastora. Essa é minha filha, ela é pastora. Porque você tem que pisar na cabeça de Satanás, dentro da sua casa, dentro do seu eu. Você tem que rejeitar o mundo para agradar a Deus. Não importa se esse mundo é a sua família, que não vai entender, eles não conseguem entender por que você precisa de Deus para não ir para o inferno. Quem pode dar um amém? Amém. Quem está entendendo o que eu estou falando? O diabo vai fazer de tudo para você não seguir a Deus.
Mas você tem que estar com o teu coração voltado para Ele. Porque só assim que Ele pode te ajudar. Então o Senhor não vai olhar para você e ver se você está de terno indo para a igreja, se você está com a Bíblia aberta na sua casa. Deus não vai olhar isso. Isso tudo é necessário? É, porque você vai ter respeito por Deus. Você vai amar a palavra de Deus. Você vai querer ter uma vida com Deus. Mas Ele vai olhar o seu coração. A hora que você estiver lá, triste, que a tentação vier, que o mundo chamar, que a bebida fizer como falou lá em Provérbios, cintilar no copo, todo mundo tomando a cervejinha, todos os amigos antigos chamando para usar droga, a tentação, a vontade, o desejo, a água na boca, e você, Deus vai ver se você vai para o joelho ou se você vai sair correndo atrás da sua alma. Rejeite a sua alma. Rejeite aquilo que te leva só para desejo carnal. Dá o seu coração para Deus. Espera, deixa Ele fazer a vontade dEle na sua vida, assim como no céu seja feito nessa terra. Amém? Amém. E eu quero te dizer que esse homem que Deus falou é um homem segundo o meu coração, porque Deus via que quando ele estava lá pastoreando as ovelhas, Deus via que ele estava lá salmodiando a Deus. O que era salmodiar? Tocando um canto para Deus. Ele tinha uma harpa, ele tocava essa harpa, e ele ficava lá sozinho no pasto, adorando a Deus. Ninguém via, mas Deus estava vendo. O pai dele não sabia, mas Deus estava vendo. Ninguém sabia. Ele só vem contar isso um dia lá que ele é chamado lá para enfrentar o Golias, o gigante. Ninguém sabia, ele já tinha matado um urso e matado um leão. E ele diz: eu matei porque Deus estava comigo. Deus me livrou das garras do leão e do urso, porque ele tinha uma vida com Deus. E eu quero te dizer, nós começamos a falar, será que Deus sabe quem nós somos? Será que Deus entende os nossos problemas? Será que Deus, Ele entende quando a gente erra? Será que Deus é aquela figura que está com um chicote na mão pronto para... Você caiu, Deus vai lá e te chicoteia mais ainda? Será que esse é o Deus que você já ouviu falar e que você acha que é assim? Eu quero dizer que não é assim. Como nós lemos o Salmo 103, Ele é muito paciente, Ele é compassivo, Ele é misericórdia, Ele cessa, quer dizer, Ele para de se irritar. Ele olha e fala assim, tá bom, vamos começar tudo outra vez. Você quer começar uma história comigo? Se você quer começar uma história com Deus, Ele vai ser o primeiro que vai dizer, vamos. Em Jesus, nós já temos o sim e o amém. E você vai dar sim para Deus? Amém? Amém? Então, eu quero mostrar para você que Davi, depois que venceu o gigante, depois que virou guerreiro, depois que venceu muitos inimigos, o nome dele era honrado na cidade, o rei lá, o Saul, ainda estava lá como rei, já queria matar ele, porque ele falou assim, meu Deus, o que eu fui dar asas para esse menino, tudo que ele faz é melhor que eu, até ele se tornou rei de Israel, foi uma vida de luta, foi uma vida com Deus. Aquele Salmo 103 que nós lemos, foi ele que escreveu. Tu vê como ele conhecia Deus, como ele sabia quem Deus era. Aí chega lá no capítulo 11 de 2 Samuel, e eu quero que você sempre lembre que as histórias da Bíblia são livros históricos.
registrados. Não é história de carochinha. Não foi invenção de homem. Isso aqui é história da história mesmo, tá? Isso aqui não está só na Bíblia, está nos livros históricos. Chega lá no capítulo 11 de 2 Samuel, conta uma história assim, ó. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém, ou seja, estava na boa. Já sou rei, já lutei muito, já suei, já ralei. Agora eu não vou mais para a guerra, os outros que vão, eu vou mandar o meu comandante. Ou seja, começou a ficar ocioso. Tem um ditado que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. É verdade, mente vazia, oficina do diabo. Trabalho é uma bênção, viu? Quem não gosta de trabalhar, comece por aí a pedir para Deus tocar o seu coração. Porque o trabalho é uma bênção. A gente tem que ocupar a nossa mente com as coisas boas. Porque senão o inimigo começa a tentar, sabia? Quem aqui sair daqui e ainda não tiver trabalho, vai trabalhar dentro da sua casa. Vai fazer as coisas que tem que fazer. Vai procurar trabalho todo dia, até arranjar. Não fica dando causa para o azar, para o diabo começar a colocar ideia minhoca na tua cabeça, amém? Foi o que aconteceu com Davi. O diabo começou a colocar minhoca na cabeça dele, porque ele estava lá com a vida de rei, querendo só aproveitar a vida. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, de tarde ele já estava na cama. Já começo eu aí, né? E foi passear pelo terraço do palácio, não tinha o que fazer. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Ela era casada, essa mulher. Davi mandou que a trouxesse. Misericórdia. E se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Aí tem gente que fala assim, né? Puxa vida. Ai, Deus permitiu. Deus permitiu? Alguém aqui vai achar que Deus permitiu isso? Foi o Davi que quis. Mas Davi não tinha uma vida com Deus, pastora? Tinha. Não era o homem do coração, segundo o coração de Deus, pastor? Era. Errou? Errou. Errou feio e ficou pior depois, você vai ver. Por quê? Porque já não tinha mais aquela intimidade com Deus. Estava lá dormindo à tarde. Estava lá pensando bobagem. Não estava fazendo salmo para Deus. Não estava na caverna, sendo lá assolado pelos inimigos. Não estava fugindo mais de Saul. Quer dizer, na hora da dificuldade, a gente busca Deus. Deu uma microfonia aqui, irmão. Algum instrumento aí que está. Então, vamos voltar aqui, vamos prestar atenção. Deixa o barulhinho para lá. Na hora da dificuldade, a gente está lá, ligado com Deus, buscando saber quem Ele é. Mas na hora do bem bom, que as bênçãos todos chegam à nossa vida, a gente relaxa. E eu quero dizer para você que Davi era tão carne e osso como eu e você. Por isso que eu digo, se eu não estiver andando com Deus, eu também sou suscetível a cair, a pecar. Amém? Amém. Misericórdia. Em face disso, Davi mandou essa mensagem para Joabe, o seu capitão de guerra: envia-me correndo aí Urias o hitita. E Joabe tirou Urias da guerra e mandou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe, o soldado. Ainda foi conversar lá com o marido da mulher que ele tinha traído, né? E disse para o Urias: vai descansar na tua casa,
Qual era a ideia? Olha só a mentalidade do homem segundo o coração de Deus. Está escrito na Bíblia, gente, não sou eu que estou inventando, não. Ele disse para Urias: Urias, fique em casa uma semana, descansa. Quer dizer, ele pensou assim, vai lá, vai dormir com a mulher dele, claro, estava na guerra, sem a esposa, agora vai dormir com a mulher dele, ela vai aparecer grávida, estou bem na foto, não é verdade? Todo mundo vai achar que o filho é de Urias. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para sua casa, Urias? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor, o capitão Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber, deitar com a minha mulher? Juro pelo teu nome, por tua vida, que eu não faria uma coisa dessas. Que tapa na cara, né? E Deus lá, gente, observando. Deus só vendo a história, como é que estava se desenvolvendo. Porque Deus, Ele deu livre-arbítrio para o homem. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, e você também, sabia? Glória a Deus, aleluia. Santa Renova. Só que pense bem o que você vai fazer com a sua vida. Pense bem o que você vai fazer da sua vida. Porque Ele está observando. Amém? Então Davi lhe diz: fica aqui mais um dia, amanhã eu mando de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi convidou para comer, beber, o embriagou. Olha o desespero de Davi, do rei. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Não adiantou nem bebedar o homem, que o homem falou: eu não vou para minha casa enquanto os meus colegas estão lá na guerra. De manhã, Davi enviou uma carta para Joabe por meio do próprio Urias. Gente, eu nunca vi tanta perversidade na minha vida. E nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Eu não vou escutar nem uau. Eu não vou escutar nem uau. Que horror! Que homem terrível! Pastora, esse é o homem segundo o coração de Deus. Eu não quero ser. Misericórdia do que um ser humano é capaz, ainda que tenha andado junto com Deus, ainda que um homem tenha tido experiências com Deus, ainda Deus tenha falado com ele, ainda que ele tenha feito sal. Por isso que eu digo, vocês que são adoradores, que estão aqui em cima para adorar ao Senhor, vigiem o coração de vocês, se está com a plateia ou se está realmente com Deus. Porque todos nós, todos os homens são capazes de pecar, de errar, de cair e de cometer esses pecados tão horrendos. Ninguém aqui é melhor que o outro. Amém? Amém. Você e eu, nós temos que entender isso. Se nós não estiver aliançados, de braço dado ali com o Espírito Santo, com temor de Deus, temor quer dizer respeito, reverência, buscando agradá-lo, nós fazemos esse tipo de coisa. Amém? Como disse Jesus para aquela mulher adúltera: atira a primeira pedra aí quem nunca errou, quem nunca pecou. Você pode não ter feito o que Davi fez, mas eu digo para você, porque eu me conheço, eu sei que eu já fiz coisas ali, ó, bem muito parecidas. Então nós temos que andar com Deus.
Mas o que eu quero te mostrar é que quando nós pecamos, pode ser um pecado horrível como esse que Davi cometeu. Deus dá um jeito, se você anda com Deus, Ele vai dar um jeito de te confrontar. E Ele vai te confrontar e nós vamos ver aqui como que Deus age, amém? Essa passagem toda que eu estou mostrando é para você entender quem Deus é. Não tire o teu foco disso, amém? Ninguém aqui vai dormir hoje pensando no pecado de Davi. Você vai dormir pensando em quem Deus é, amém? Capítulo 12. Chegou o profeta Natã, porque no Antigo Testamento Deus falava através dos profetas, amém? E o Senhor enviou a Davi, o Senhor Deus enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: Rei, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou o cordeirinho, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e a cordeirinha, o carneirinho, dormia nos seus braços, rei. Era como uma filha para ele. Certo dia chegou um viajante na casa do rico e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, os seus bois, para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha, o carneirinho que pertencia ao pobre. Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto ele agiu sem misericórdia. O profeta virou para Davi e disse assim: Davi, rei, você é esse homem. De Deus a gente não esconde nada. É fácil a gente tirar o cisco do olho do irmão, mas aquela trave que está no nosso olho, a gente nem sente mais doer, não é verdade? Quando a gente peca, quando nosso pecado, a gente dorme meio de bem assim com ele, a gente não se incomoda mais, a gente vê o que o irmão está fazendo de errado, mas a gente finge que a gente é a melhor pessoa do mundo. Amém? Amém. Tem alguém aqui que é assim ou sou só eu? Todo mundo aqui é ser humano, eu preciso saber. Porque vocês estão tão quietinhos que eu estou achando que sou só eu que me identifico com Davi. Você se identifica com Davi? Amém. Deus gosta de gente carne e osso, viu? Ele quer trabalhar, ele quer tratar a gente de carne e osso. Então, Davi foi confrontado. E eu quero dizer que no versículo 3 tem uma frase bem curtinha, diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Davi confessou o seu pecado. Ele olhou para o profeta e disse: É verdade. Você sabe que os reis naquela época, vocês já devem ter visto aqueles filmes épicos, né? Rei naquela época era um terror, gente. Rei se achava Deus na terra. Davi poderia ter simplesmente olhado para aquele profeta: guarda, decapita agora. Ninguém vai saber o meu pecado. Porque além de ter matado a mulher da Betseba, depois que ele morreu, ele foi lá, deu as condolências: olha, que pena que o seu marido morreu. Olha, eu vou fazer uma bondade com você, Betseba. Vamos, isso para o reinado, né? Porque a Betseba sabia quem ele era. Ela sabia que ela estava grávida dele.
Ele falou pro Reinaldo: agora, gente, eu vou pegar essa viúva, ela vai se tornar minha mulher, eu vou criar esse menino como se fosse meu. Tamanha desfaçatez dele. Mas quando Natan chegou e confrontou, e ele viu que Deus estava vendo tudo o que ele estava fazendo, ele falou: Deus, eu pequei contra ti. No exato momento, Deus viu a sinceridade do coração de Davi. Guarda essa palavra: sinceridade e transparência. No exato momento, Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Ninguém vai dar um aleluia? Aleluia. Eu quero dizer para você uma coisa que muitas vezes eu penso: Deus, como você consegue ser assim? Será que eu e você perdoaríamos? Por isso que eu te digo, não tenta humanizar Deus. Não tenta achar que Deus pensa como você pensa. Eu fiz isso, eu mereço isso. Eu fiz coisa má, eu mereço coisa má. Eu fiz coisa boa, eu mereço coisa boa. Com Deus não existe meritocracia. Existe o teu coração. Qual é a tua motivação? Você quer realmente ser uma nova criatura? Deus vai ver o seu coração. Você quer realmente andar com Deus? Ou você vai continuar andando por aí querendo agradar pessoas? Depois que Natan saiu, o rei Davi foi escrever um salmo. Quem tem Bíblia, abre a sua Bíblia no Salmo 51. Eu quero te dizer que o Salmo 51, se você quiser, na quinta-feira, eu repito qual é o salmo, você vai escrever na sua Bíblia: o salmo de um homem arrependido. Você pode ter pecado. Você pode estar aqui dentro, nesse tempo, sendo confrontado por Deus de tudo que você errou na sua vida. Eu quero dizer que não adianta você falar da boca para fora: Deus me perdoa. Você tem que se arrepender. Pegue o Salmo 51 e faça a sua oração. Porque esse salmo foi escrito depois que Davi cometeu adultério com a Batseba. E ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor, por tua grande compaixão, apaga os meus erros, as minhas transgressões. Lava-me, Senhor, de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, eu reconheço que eu fiz coisa má, eu reconheço que eu fiz coisa ruim. O meu pecado está sempre a me perseguir. Eu deito, eu levanto, eu lembro que eu fiz coisas ruins. Contra ti, só contra ti pequei e fiz aquilo que tu reprovas. De modo que é justa a tua sentença. Tens razão se quiseres me condenar e me condenar. Eu sei que eu sou um pecador desde que eu nasci. E que sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no meu coração tu me ensinas a sabedoria. Purifica-me, Deus, com isopo e ficarei puro. Isopo era uma erva, né? Um vegetal da época. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto, Senhor, dos meus pecados
e apaga todas as minhas maldades. E aqui vem a palavra-chave para você orar todos os dias que você se sentir ainda um transgressor. Ele diz assim, ó: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Vocês veem, ele não pede uma alma, porque Davi, como ele fala lá no Salmo 103 e outros salmos, ele chega e manda a alma dele calar a boca. Alma, para de reclamar, para de murmurar, para de ser como você é, alma. Lembra os benefícios que Deus me tem feito. A minha alma não pode me dirigir mais, os meus sentimentos não podem me dirigir, o meu desejo pelo que é ruim, que vai fazer os venenos que vão estragar a minha vida, não podem me dirigir mais. Os meus pensamentos, as minhas memórias, a memória de que eu fui injustiçado, eu fui perseguido, eu fui traído, eu fui abandonado, ninguém quis saber de mim, isso não pode definir mais você, meu irmão. Por isso ele fala assim: renova, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável, estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o Espírito Santo de Deus. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito pronto a te obedecer. Gente, olha que coração deste homem. Ele era rei, ele tinha tudo, ele tinha poder. Ele não precisava se fechar lá no quarto, ele não precisava fazer um salmo e expor a vida dele diante de todo o reinado, porque esse salmo ficou registrado. Ele fez uma música da confissão de pecado dele, o reinado todo soube o que ele fez por esse salmo. Ele não se importou. Ele queria ficar bem na foto, era com Deus, não era com os homens. Amém. Então, ensinarei, Senhor, os teus caminhos aos pecadores, aos transgressores, para que eles se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra para os meus lábios e minha boca anunciará o teu louvor. Eu sei que tu não gosta de sacrifícios, não te agradas em holocausto, senão eu sacrificaria quantos bois tu quisesse, Deus, mas eu sei que não é isso que tu quer. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, ó Deus, tu nunca desprezarás. Por tua boa vontade fazes Senhor prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios sinceros, de ofertas queimadas, de holocausto. Não adianta nós termos rituais com Deus. Não adianta você ir lá acender uma velinha. Não adianta você ir lá e falar assim: ai Deus, eu estou errando de novo, eu vou 7 dias, eu vou agora 7 cultos sem faltar nenhum, Deus, eu vou. Não adianta você ter um ritual para agradar a Deus. Deus, Ele te pede: me dá o teu coração. Você está disposto a dar o teu coração a Deus? Salmo 32 foi o salmo que Davi escreveu depois do Salmo 51, tá? Cronologicamente. Como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. Transgressões perdoadas e pecados apagados. Deus não se importa com o que você fez. Deus não está preocupado com as tuas atitudes.
Deus está preocupado com a sua motivação daqui para frente. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantive os meus pecados escondidos, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Quem aqui já se sentiu assim? Sem força, sem disposição, sem vontade de viver mais? Quem já se sentiu assim? É hora de você confessar o teu pecado para Deus e pedir para Ele criar um coração puro dentro de você. Isso tudo vai embora. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado, eu não encobri mais as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti enquanto Deus tu pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Deus, tu és o meu abrigo, e tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E Deus, Ele responde. Pode deixar o cachorrinho, eu gosto dela, pode deixar, não ligo. E Deus responde para Davi. Versículo 8, Salmo 32. Olha para cá. Deus diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que tu deves seguir. Eu te aconselharei e eu vou cuidar de você. Não seja como o cavalo ou um burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados pelas rédeas, com freios e rédeas. Caso contrário, eles não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios. Aquele homem que não anda com Deus, muitas são as dores. Mas a bondade de Deus, a bondade do Senhor, protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? No Novo Testamento, alguns milênios de anos depois, quando Davi foi lembrado pelo apóstolo Paulo, por São Paulo, eu quero te dizer que há um registro na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 22, que é lindo, porque diz assim, Davi foi um homem que matou, adulterou, fez coisas horríveis. Não diz isso. Diz assim, depois de rejeitar a Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem Deus testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Oh, aleluia! Jesus é descendente de Davi. Amém. E no 38 do capítulo 3 de Atos diz assim, portanto, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados.
Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei. Amém? Glória a Deus por essa palavra poderosa, maravilhosa. Fique em pé. Eu gostaria muito, muito, muito que você, aí onde você está, você curvasse a sua mente, a sua fronte, curvasse a sua fronte. E agora, nesse momento, você falasse com esse Deus que está sendo pregado. O Deus verdadeiro da Bíblia. Não é o Deus que você, porventura, pode ter um dia ouvido falar. Mas é um Deus que é misericordioso, que é compassivo, que é bondoso, que não está preocupado com os erros que você cometeu, mas está preocupado em você queira ter uma vida com Ele. Você quer realmente que o reino de Deus venha nessa terra sobre a sua vida? Então você entrega o seu coração. Eu não posso ir aí fazer um ato profético, pegar, botar a mão no seu peito e dizer: Senhor, eu pego esse coração e dou para ti. Eu não posso fazer isso, porque isso não encontra respaldo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para cada um de nós: filho, me dá o teu coração e observa, põe os teus olhos nos meus caminhos. Porque Deus, Ele diz assim, os planos que eu tenho a teu respeito são planos de paz, não são planos para o mal, são para te dar o fim que você mesmo deseja. Planos de paz, planos de alegria, planos de segurança, planos de amor, planos de uma vida tranquila nessa terra. Glória a Deus. Amém? Amém. Então faça essa sua oração. Diga você aí, onde você está. Não se importe com o seu irmão do lado. Você quer falar em voz alta, você fale. Você quer ajoelhar, você ajoelhe. Diga: Deus, me perdoa por tudo que eu fiz. Senhor, me perdoa. Se você quiser, você vai falando todos os pecados que você cometeu. Deus gosta que a gente peça perdão a varejo, não é atacado. A gente, quando peca a varejo. E a gente não pede perdão por aquilo que fez errado, pelas pessoas que magoou, que feriu, pelo mal que você fez com a sua própria vida. Diga para Deus: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, eu quero aproveitar esse confronto que eu estou contigo, porque eu sei agora quem tu és. Eu sei que tu me perdoa. Eu sei que se eu confessar, se eu limpar o meu coração, eu não vou mais me sentir pesado, eu não vou mais me sentir angustiado, porque tu é aquele Deus que joga todos os meus pecados no mar profundo, e deles tu não te lembras mais. Eu creio neste Deus. Eu quero ter essa experiência, Senhor. Senhor, o que está vindo na minha mente agora, me perdoa. Eu te peço, me perdoa. Me faz um homem diferente. Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu quero ser outra pessoa, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, é a tua palavra, Senhor, que foi lida essa noite. Não foi uma palavra decorada, uma redação que a pastora trouxe. Foi a tua palavra que eu ouvi. E é nessa palavra que eu vou me confiar. Senhor, a tua palavra
no capítulo 1 do livro de Isaías, versículo 18 diz: embora os meus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora, Senhor, esses meus pecados que eu estou aqui confessando para Ti, sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. E Deus diz para você nessa noite: se você estiver disposto a obedecer, comerá os melhores frutos desta terra. Amém? Amém. Continua com a sua fronte curvada, que agora eu vou orar por você. Amém? Pai querido e amado, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que tocou o coração de cada um dos meus irmãos nessa noite. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é tão maravilhosa, Pai. Tu és tão maravilhoso, Deus, que é impossível a gente entender um Deus que nos ama. Deus nos ama. O teu amor, Deus, é imensurável. O teu amor é incompreensível para nós, Senhor. Porque não importa o que nós fizemos ou o que nós pensamos, Tu faz questão de mostrar o Teu amor, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo perdão de todos os pecados que os meus irmãos aqui, Senhor Deus, cometeram. Eu agradeço que Jesus foi para aquela cruz e derramou sangue. Foi o preço que Ele pagou pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos hoje contemplar a Ti, Deus, face a face, entrar na Tua presença e sentir o Teu perdão por nós. Senhor, eu oro agora para que cada um aqui, Pai, tenha uma noite abençoada, guardada, Senhor Deus. Senhor, cobre com Teu sangue o consciente, o inconsciente e o subconsciente de cada um que está aqui. Eu repreendo sobre a vida de cada um forças malignas, demoníacas, saiam agora dessas vidas em nome de Jesus. Saiam dessas vidas em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, cada um agora, Senhor Deus, tendo uma vida contigo, sendo ministrado pelo Teu Espírito. Cria, Senhor, um coração reto, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos abençoados. Tenha uma noite maravilhosa. Quinta-feira estamos aqui às 2 horas da tarde. Traga a sua pastinha. Aquele que não tem pasta, são 2, eu vou trazer uma pasta, se Deus quiser. E nós vamos continuar conhecendo esse Deus maravilhoso. Amém? Amém.